Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no PTK e Pipoca. Para quem não me conhece, eu sou o Patrick Ascioli e estamos aí pertinho do retorno de Jigsaw aos cinemas aí para orquestrar o seu jogo mais pessoal, também com o retorno aí da Amanda para Jogos Mortais 10. Pensando nisso, vamos aí destrinchar um pouco a franquia do serial killer aí, dos jogos de tortura e luta aí pela sobrevivência, ensinando as pessoas como viver melhor, acho que da pior maneira possível. Então por isso vamos falar aí vídeo a vídeo sobre cada um dos filmes da franquia até o lançamento de Jogos Mortais 10 no final de setembro. E claro, vamos começar aí pelo primeiro, pelo original de 2004, Jogos Mortais, dirigido pelo já muito falado, muito comentado aqui, James Wan aí, estreando na direção em Hollywood, trazendo este filme aí que todo mundo acha muito legal, que tem plot twist, que tem muita coisa aí para ser falada ou não. A gente vai descobrir depois da vinheta. Bom, todo mundo lembra aí, né, dos Jogos Mortais, muito por a gente ficar ali com dois personagens parados, presos num banheiro, sem saber o que está acontecendo e ali tendo que lutar pela sua sobrevivência, se eles aprenderem a viver melhor. Estão no banheiro, um corpo está estirado ali no chão e a gente tem o início desta história neste filme e também da franquia inteira em si. Eu acho que todo mundo lembra muito desse plot twist no final, vou comentar daqui a pouco, mas eu acho que a construção é o maior pecado aqui. Eu acho que o James Wan se esforça, ele tem um baixo orçamento, a gente fica muito no interno ali. A gente tem o Danny Glover ali investigando, né? Eu acho que se tornando aí, eu acho que o ator mais famoso, de maior calibre que participou da franquia. Eu acho o papel um pouco relevante, assim, eu acho que a presença não é tão interessante como eu acho que deveria ou como eles pretenderiam que fosse. Então a gente fica nesse banheiro com esses dois personagens ali, vivido pelo Cary Elwes e o Leigh Whannell. Os dois com atuações muito medíocres, assim, muito ruins, para dizer o mínimo, assim. O Cary, principalmente, eu acho que a gente não tem nenhum escopo dramático, nada ali que faça a gente ter empatia, eu tô simplesmente nem aí para os dois. E eu acho que a questão do baixo orçamento também complica um pouco as coisas, porque o Wan, ele não só consegue não trazer a subjetividade que ficou muito marcante na direção dele aí durante os outros filmes que ele foi fazendo no gênero do terror, mas ele também fica ali muito sujeito a não conseguir criar nada de catarse. Por exemplo, a gente tem os enigmas, a gente tem toda a situação ali que eles precisam resolver, mas a gente não tem tempo de ficar muito processando aquilo. Então eles apelam para o que a franquia ficou conhecida, que é um porn torture, que é, né, o pornô de tortura ali, quando eles são explícitos em cada cena absurda de mutilações e etc, que a gente conhece muito bem aí pela franquia. Então eu acho que enfraquece muito o roteiro. O plot twist no final do Jigsaw levantando, sendo o corpo que está estirado ali no chão e sendo a grande mente por trás de tudo é interessante? É, de certa forma. Se você pensar um pouco dentro do filme, como um filme medíocre, que está muito aquém ali do que você esperaria e que usa muito de ficar mostrando para o seu público cenas viscerais de forma a assustar de algum jeito com isso, então você pensa que é interessante, porque é um filme que não está te entregando nada, está te entregando um monte de coisa que é ruim, para dizer o mínimo, como eu disse, então você até acha, nossa, pelo menos isso aqui foi interessante, por essa eu não esperava. Mas se você pensar no gênero terror como um todo, você vai ver que isso já foi muito feito, que não é tão inovador assim, que não é tão interessante. Então começa a franquia de uma forma hoje pensada mais legal, porque o James Wan hoje é um grande nome do gênero de terror aí em Hollywood, etc. Mas na época não parecia tanto isso, parecia mais um filme absurdo, de baixo orçamento, que fez muito dinheiro. Ele custou ali 1,5 milhão para ser feito e gerou 4,2 milhões na época, então já era suficiente para render sequências e a gente viu que teve muitas. Então eu acho que é meio isso, assim. O primeiro Jogos Mortais, ele cria um pouco disso. Eu acho que a mitologia ainda não é tão aquela coisa que a gente conhece. Hoje a gente vendo a franquia inteira, a gente acha muito interessante esse pontapé, mas até então a gente não tinha muito esse aprofundamento, a gente não tinha muito toda essa questão. Essas questões mitológicas do Jigsaw e etc. vão sendo aprofundadas depois, principalmente a partir já do próximo, né? Mas aqui a gente não tem muito isso, então parece um filme meio
sei lá, sabe, assim, porque eu acho que, tudo bem, as cenas de tortura, aquelas cenas viscerais, elas têm até um contexto para existir, mas eu acho que elas poderiam ser filmadas de uma forma mais interessante. Às vezes parece até que o Wan, ele não tá tão à vontade em filmá-las, até porque ele corta muito esses momentos, às vezes ele precisa ser mais incisivo, mostrar mais, porque a galera tá, a produção talvez esteja, olha, você precisa fazer mais isso, então ele vai fazendo de forma mais tímida assim, então nem essa questão do porn torture ele consegue abraçar tão fortemente como a gente vai ver os outros diretores da franquia abraçando. Então eu acho que a gente lembra muito do plot twist e talvez as pessoas gostem muito desse primeiro por causa disso. Mas como eu falei, não é inovador, não é tão diferencial, mas para dentro do contexto do filme, pelo que ele estava apresentando até então, foi até interessante assim para marcar esses primeiros Jogos Mortais e a gente vai vendo aí que as coisas vão só de ladeira abaixo conforme os filmes vão se seguindo e eu vou continuar falando aqui com vocês, como eu disse, até a estreia de Jogos Mortais 10 no próximo 28 de setembro. Este é o nosso vídeo aí de Jogos Mortais, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários o que você acha do filme original lá de 2004. Também não esquece do seu like, de se inscrever no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!